Meus amados irmãos, a paz do Senhor. Eu quero convidá-los a abrirem vossas Bíblias no livro de Neemias. Foi tanto mencionado aqui. Amém. Livro de Neemias, capítulo 1. Quero fazer menção somente da parte A do versículo 1. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1, nós iremos ler somente a parte A do versículo. Eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui nessa noite tão especial, que é considerado, o dia do pastor, do segundo domingo do mês de junho. É uma honra, amém, pastor? Estar conhecendo o senhor hoje pessoalmente, pastor Esteu, privilégio para mim, tá bom? Que Deus continue abençoando o senhor. Dá para ver o quanto o senhor é querido pela igreja, muito bom isso anima a gente, O senhor que já está há tanto tempo na caminhada, ter tantos filhos na fé assim, que Deus continua te dando mais e mais filhos na fé, em nome de Jesus, tá bom? Que Deus continue guardando o senhor e a sua casa e a todos os pastores que estão aqui. É uma honra poder compartilhar o altar com os senhores, tá bom? Que Deus continue abençoando muitíssimo a toda essa igreja abençoada, essa igreja, essa casa de oração, meu amigo também, que Deus continue te guardando, amém? Tu fez o convite, fez a ponte, que a mão do Senhor também continue sobre a tua vida, tá bom? E sobre os teus sonhos, teus projetos, e que Deus continue prosperando e desenvolvendo o teu ministério, amém? Dá para ver que está taxado em você, obreiro aprovado. Que Deus continue te guardando, a cada membro desta casa, amém? Congregado, visitante, que a boa mão do Senhor continue sobre a vida de cada um de vocês, amém, meus irmãos? É um prazerzão estar aqui, assim como foi anunciado. Só para ressaltar, sou o evangelista Tiago e eu sou membro do campo do Meia, tá bom, gente? Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Meia, que tem como pastor presidente pastor Pedro Galdino, que é o meu mentor, é o meu orientador, amém? Eu congrego na filial do nosso campo, que tem lá no bairro do Santo Cristo, que é o bairro de onde eu sou oriundo, lá no centro da cidade, ali perto do relógio da Central do Brasil. Tem um bairro ali chamado Santo Cristo, ali tem uma filial do nosso campo lá, filial do Santo Cristo do Meia, que é dirigida pelo meu pastor congregacional, dirigente da congregação, meu líder na congregação, evangelista Emerson. E meu nome, tá bom, pastor? Eu trago um abraço do campo do Meia e um abraço da minha querida e amada esposa, Carol Góes. Não veio comigo, porque está cumprindo também uma agenda de pregação, ela é uma exímia pregadora da palavra, está lá em Mesquita, mas eu creio que não vai faltar oportunidade para ela estar aqui juntamente comigo, tá bom, gente? Vamos lá, livro de Neemias, mensagem simples, mas eu creio que Deus vai continuar falando no coração da igreja. As palavras de Neemias, filho de Racalias, amém? Podem tomar vossos assentos. Meus amados, rapidamente, se eu tomar 5 minutinhos aqui com autorização pastoral, pedir ao pastor permissão. Depois você que quiser, poxa, eu não conheci o Tiago Góes, estou conhecendo hoje. Alguma mensagem pela própria rede social minha, gosto dele, quero abençoar ele, irmão, não se retenha, tá bom? Eu tenho os meus materiais, quem me acompanha sabe que a gente está nessa correria ministerial, tanto eu quanto a minha esposa, de forma integral. Deus tem guardado, Deus tem dado saúde, Deus ele é muito fiel, e para que a gente nunca se torne pesado para nenhuma igreja que nos convida, seja no Rio, fora do Rio, eu levo os meus materiais, amém? Eu creio que é uma forma de auxiliar, em algum custo, em algum meio, amém? Então, eu, além de ser um pregador, eu também exerço a área ministerial do ensino, amém? Sou professor de seminário, por muito tempo fui professor de Badeja, fui professor da Escola Teológica do Dalet,
Hoje eu tenho o meu próprio seminário, que é o Bíblia Adentro. Depois, se você quiser conhecer mais, vá lá no YouTube, só botar Bíblia Adentro, Tiago Góes, amém? Que você vai conhecer mais. Deus tem me abençoado muito. A gente tem formado alguns núcleos. Deus, Ele é maravilhoso. A gente está cavando esse poço aí, estamos caindo para dentro. E eu, meus seminaristas, quem me conhece sabe, que uma coisa que eu digo, que crente tem que ter obrigação de conhecer a palavra, amém? O nosso principal professor está conosco 24 horas, que é o Espírito Santo, mas ele não gosta de crente preguiçoso, amém? Ele faz a parte dele, a gente tem que fazer a nossa, que é se dedicar, estudar, investir no nosso ministério. Eu costumo dizer que crente tem que gostar de ler Bíblia. Realmente é, mas tem gente que bebe 2 Coca-Cola de 3 litros por dia, irmão. Se você deixar de beber uma, você já está economizando R$12. Num mês você junta dinheiro para comprar uma boa Bíblia de estudo, amém? Então você que quiser, eu vendo materiais de estudo bíblico com um preço bem em conta. Eu tenho materiais que são da minha autoria, né, que são minhas apostilas de estudo. Eu tenho aqui, por exemplo, santificação, os passos para uma vida santificada. Santificação, que para quem quer ir morar no céu, não é opção, é obrigação, amém? Aqui eu vou te explicar o que é santificação posicional, progressiva, geração. Aqui eu lhe explico o que é propiciação, um termo que muita gente não conhece, com muito versículo bíblico. Essa apostila eu quero presentear ao Senhor no dia do pastor, com muito carinho, tá bom? É para o Senhor, é pouco perto do que o Senhor merece, tá bom? Espero que o Senhor goste, tá? E eu tenho aqui também, ó, conhecendo o Espírito Santo à luz da Bíblia. E nessa apostila aqui eu trato algumas questões relacionadas às ações do Espírito Santo. Você sabia, por exemplo, que nem todo mundo que é cheio do Espírito Santo simultaneamente é batizado pelo Espírito? Não é porque a pessoa não é batizada quer dizer que ela seja vazia. E aqui eu vou te explicar o que é ser cheio e o que é ser batizado. O que é gerar o fruto, o que é gerar os dons. Tu sabia que no Novo Testamento tem 3 espécies de frutos? Um está no plural, 2 estão no singular. No plural nós temos em Mateus 3,8 os frutos de arrependimento. Em Gálatas 5:22, o fruto do Espírito, que tem 9 especificações. E eu vou tratar sobre isso aqui. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Sabia que muita gente também tem dúvida, algo fácil de ser entendido, mas que muitas pessoas não compreendem. Então, se você tem alguma dúvida sobre essas questões, tu vai gostar dessa apostila, Conhecendo o Espírito Santo à luz da Bíblia. Gente, eu tenho ali também da minha autoria, metanoia, uma palavra grega muito mencionada, mas pouco conhecida, vai entender esse paradoxo, amém? É uma palavra grega, né, do grego bíblico, do grego koiné, que explica, que apresenta para a gente o arrependimento que Deus requer da gente. Resumindo, ali eu vou te explicar que remorso define um momento, a teologia que eu escrevi, para você que quer aprender teologia, não sabe para onde começar, você que gosta de teologia, quer se aprofundar um pouco mais, eu trago alguns detalhes ali muito bons. Eu creio que vocês serão edificados, tá bom? Qualquer apostila é R$20, tá? Se levar 3 é 50, e eu tenho também livros que não são de minha autoria, mas que eu sou revendedor, amém? Tem um preço bom, graças a Deus. Comentário bíblico, por exemplo, pastor, de Matthew Henry, muito bom. Comentário bíblico de Matthew Henry. Romanos e Apocalipse, irmão, top. Você sabia, por exemplo, que o Evangelho de Jesus na visão de João, segundo a maioria dos estudiosos do Novo Testamento, é o último livro, né, do Novo Testamento, em ordem cronológica? Contra o que João está escrevendo? Por que João não entra na classificação sinótica? São coisas interessantes da gente saber, amém? E esse comentário aqui traz algumas informações bastante interessantes. Tem ali também de Mateus, amém? Você vai gostar. Qualquer comentário desse aqui, irmãos, R$25. Se tu levar 2, é 40. Tem aqui também, ó, o apóstolo Paulo, aqui, Paulo, o apóstolo da fé.
Tu sabia que quando Paulo ele se converte no caminho para Damasco, ele já não saiu para ser o grande apóstolo que ele ficou conhecido? Não, amém? Houve 14 anos de preparação. Gálatas capítulo 2, versículo 1. Só depois de 14 anos que ele sobe a Jerusalém, volta lá para Antioquia, onde em Atos 13, versículo 2, o Espírito Santo separa ele e Barnabé para a obra missionária. Surgiu, como ele estudou, que escola é essa? A escola de Hilel, que era o avô de Gamaliel. São detalhes, irmãos, que esses homens que escreveram essas obras cavaram e deixaram para a gente aqui mastigado, tá bom? Paulo, o apóstolo da fé, tá bom? Tem outros livros aqui, eu tenho mais de 10 temas aí, não vou ficar falando aqui de todos, senão vai a mensagem toda, mas você que quiser, tá bom? Tem cartas do Apocalipse, tá? O fim dos tempos, ansiedade, lutando contra a ansiedade com a palavra de Deus, de Charles Spurgeon, irmão, top. Mulheres da Bíblia, também as mulheres que fizeram a diferença, irmãos, eu creio que você vai ser edificado. Aqui para o obreiro, Auxílio para os Obreiros também, de Charles Spurgeon também, amém? Edificante, tá? Qualquer um desses livros aqui, você paga R$30, se levar 4, sai por 100. Eu não quero ficar rico, meu pastor, por isso que o precinho é em conta e eu aceito cartão de crédito, tá bom? Cartão de débito, Pix, auxílio emergencial, Caixa Tem, a gente aceita tudo, irmão, amém? E não tem nada melhor que você ler um livro, bebendo um cafezinho bem gostoso e comendo um docinho. Depois que acabar o culto, tu abençoa a cantina da igreja, sobrão qualquer, porque eu não quero atrapalhar em nada os projetos da igreja, sobrão qualquer, eu quero abençoar o Tiago. Esse docinho aqui é minha esposa que faz, ela é a melhor cozinheira que existe na face da terra. Ela me conheceu, eu era um magrelo, um palito, amém? Eu vestia 2, eu já visto 7. A calça era 40, já estou em 50. Essa mulher tem me recheado desde o dia que ela me conheceu. Quando chega o Natal, eu fico até com medo dela querer cismar de minha sala. Me olha assim meio torto, falou, rapaz, tu vigia, hein? Amém? Então você que quiser, a palha italiana de leite ninho e chocolate trunfado, essa aqui também é do senhor. Obrigado, tá bom, meu pastor? Nunca comi, Tiago, e se eu não gostar? Não tem problema, você pode comer sem compromisso. Não gostou? Pode ir sem peso na consciência, não precisa pagar, tá bom? Não gostou, não paga, mas se gostar também, tu vai pagar dobrado, só de raiva, amém, gente? A palha italiana, 1 é 3, 2 é 5, 4 é 10, chocolate trunfado e leite ninho, amém, igreja? Nós estamos diante de um livro que vai apresentar para a gente os acontecimentos pós o exílio babilônico. É um livro que originalmente ele não existe. Originalmente o livro de Neemias ele não existe. Porque ao analisar o cânon hebraico, o livro de Neemias ele faz parte do livro de Esdras, que ocupa a terceira divisão, do cânon hebraico, conhecida como Ketuvim, que são os escritos, os livros escritos. Porém, um homem chamado Jerônimo, já no tempo, da era cristã, pós-Cristo, ali por volta do 4º século, 380 ali mais ou menos, da era cristã, esse homem ele vai traduzir a Bíblia para o latim. Essa tradução é conhecida como Vulgata Latina. E é Jerônimo que vai dividir o livro de Esdras. Só que a princípio ele vai dividir o livro de Esdras em Esdras 1, 1 Esdras e 2 Esdras. Só que ao se perceber que em 2 Esdras, o personagem principal ali era Neemias, o nome foi mudado. Daí surge o livro de Neemias, que na nossa divisão da nossa Bíblia, que tem divisões a mais, são 5 divisões, está também na parte dos livros históricos.
e vai contar para a gente, ou vai trazer para a gente acontecimentos que ocorreram depois do exílio babilônico. Jerusalém, nesse período, ainda estava colhendo o que plantou. Jerusalém estava passando, ou os judeus, melhor dizendo, estavam passando por processos de percas. Você pode colocar aí percas emocionais, percas a nível nacional e principalmente a perca espiritual. Eles estavam colhendo aquilo que eles haviam plantado. Infelizmente, Israel nunca soube fazer boas escolhas. Nunca tomou boas decisões. E Deus, ele sempre foi bastante honesto com Israel. Ele deixou bem claro esse direito que ele concedeu a Israel de tomar decisões, de escolher a semente que eles queriam plantar. Quando você pega o 5º livro do Pentateuco, o 5º livro da Bíblia Sagrada, o livro de Deuteronômio, qual é o objetivo do livro de Deuteronômio? É instruir. Porque chegaria um momento de tomar decisões. E para que ninguém dissesse, ó, eu errei porque eu não sabia, Deus está instruindo. O Deuteronômio, né, o nome é oriundo da versão grega, né, do Antigo Testamento, a Septuaginta, que o nome significa segundo a lei, né? Em hebraico, a palavra usada é a palavra devarim, né, que é palavras no plural, que vem de devá, que é a palavra que significa as palavras de Deus. Então ali é apresentado ali os principais preceitos, dentre os 613, são apresentados e aplicados, porque é uma geração nova que está ali recebendo isso, que vai entrar na terra prometida. 80% daqueles que saíram do Egito haviam padecido durante 40 anos no deserto. Então ali era uma geração nova, que não estava na aliança do Sinai, aonde o decálogo foi entregue, o padrão de preservação de relacionamento foi apresentado, e o objetivo principal de Deus não é colocar somente Israel na terra prometida. O objetivo principal é que o relacionamento que ele começou com a sua nação permanecesse. Mas para ter relacionamento com Deus não funciona conforme a gente quer, mas sim conforme o padrão que Deus estabelece. E esse padrão é nos ensinado através da palavra dele. Então era necessário instruir. Então você pode ver todo o desenvolvimento de Deuteronômio, até chegar no capítulo 27 e no capítulo 28. 2 montes são apresentados, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Monte Ebal, Monte da Maldição, Monte Gerizim, Monte da Bênção. Como assim Monte da Maldição? Se desobedecer, vai ser amaldiçoado. E não é porque Deus é algum bruxo, pastor, e vai atacar uma praga em alguém. Tu desobedeceu, Deus vai te rogar uma praga. Não. O que consta aquela maldição ali simples? Não é o fato de alguém errar uma vez. O desobedecer ali, a conjugação verbal, é um participo presente, é uma ação contínua. É alguém que vive em desobediência. E alguém que vive uma vida em desobediência, automaticamente ele tem uma vida de ausência. Consta em alguém que não tem a presença de Deus. No erro, entenderam? Monte Ebal, Monte da Maldição, Monte da Bênção. Claro no que ele está nos ensinando. Ele não arranca de mim e de você o direito de escolhermos a semente que a gente quer plantar. Por quê? Porque Deus não é tirano, Ele é soberano. E o meu livre-arbítrio não interfere em nada na soberania de Deus. Ele sempre estará no controle de todas as coisas. Ele é justo, e por ser justo, Ele permite que eu escolha a semente que eu quero plantar. Mas a mesma justiça divina, que permite que eu escolha a semente ou o caminho que eu quero traçar, é a mesma justiça que irá exigir que eu colha conforme eu plantei. Em outras palavras, o plantio é opcional. E a colheita, igreja? Obrigatória. É por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo para o conjunto de igrejas da Galácia do Sul, Epístola aos Gálatas, ele diz, capítulo 6, versículo 7, irmãos, não erreis, a ordem é imperativa. Por quê? Deus não se deixa escarnecer. Tudo que você semear, você vai colher. Israel nunca soube escolher uma boa semente para plantar. Israel plantou a semente da desobediência. Israel plantou a semente da obstinação. Qual a diferença do obstinado para o desobediente? O obstinado erra sabendo que está errando,
e mesmo sabendo que está no erro, decide permanecer no erro. Plantou a semente, Israel plantou a semente da idolatria, da mentira, da prostituição, dentre outros. E a colheita? Você pode observar a colheita durante todo o desenvolvimento da história de Israel. E parte dessa colheita vai ocorrer quando Israel vai ser dividida. Lá em 1 Reis, capítulo 12. O rei que vai suceder Salomão, seu filho Roboão, não tem 10% da inteligência que seu pai tinha, sabedoria que Salomão teve. Roboão tinha que tomar uma decisão simples. O povo estava sobrecarregado por causa dos altos impostos, as cargas tributárias que foram impostas por Salomão, e pediu, diminui. Roboão olhou para o povo e falou, me dá um tempo que eu vou tomar conselho. Ele foi tomar conselho com os mais velhos, com os mais novos. Os mais velhos falaram, ouve o povo. Os mais novos falaram, não ouve essa gente não está com nada. Amanhã eles vão querer tomar o teu trono, vai. E isso causou algo terrível no meio de Israel. Irmão, ali eu já aprendo a importância de se dar valor a um bom conselho. Roboão, quando deu ouvido aos novos, para os mais novos, vai acontecer no meio de Israel aquilo que Satanás luta para trazer para o meio da igreja. Uma ruptura, uma divisão. Irmão, o papel de Satanás desde sempre, pastor, é dividir. A Bíblia não tem preocupação em ficar explicando para mim com detalhe de onde veio o diabo. A Bíblia dá detalhes esporádicos, ela não tem essa preocupação. Ela me mostra o fim dele que já está certo. Só que o pouco que a gente pode observar do início das obras de Satanás, Jesus revelou para João uma visão. Apocalipse capítulo 12, versículos 7, 8 e 9. João viu uma batalha que ocorreu no céu. Foi um deslumbre de uma batalha que já havia acontecido. Miguel e seus anjos batalhavam com o dragão e os seus anjos que foi identificado como o diabo, Satanás. Ele foi derrotado, não se achou mais seu lugar aos céus. E o versículo 9 diz que quando ele foi lançado por terra, ele levou consigo o quê? A terça parte. O diabo, ele tem um poder de persuasão terrível. Porque se você parar para pensar o texto, você percebe que o diabo não teve dificuldade de arrancar do céu quem estava no céu. Imagina de tirar crentes de... Ele foi dividido, aí a origem do nome dele, Diabolos, que pode ser aplicado como aquele que divide. Porque o diabo sabe que a divisão traz consequências terríveis. Então, dentro do campo espiritual, uma das maiores armas do inimigo é a divisão. É por isso que Deus não gosta de fofoca. Porque o secretário do diabo usado para trazer a divisão é o fofoqueiro. Não é, pastor? Ele é o secretário enviado no cão, né? E na vida desses tal, aqui não tem isso, mas aonde tem isso na vida? No outro Beltrano, já reparou? Tudo demônio, irmão. É tudo demônio. Que a fofoca sempre foi o Beltrano que falou, ouviu do Cicrano, né? O fulano que trouxe. E o diabo, Tiago, é você que não gosta de fofoqueiro e está botando na conta de Deus. Não, é Deus que não gosta. Provérbios capítulo 6, versículo 16 ao 19. 7 coisas são apresentadas. 6 Deus aborrece, a 7ª só uma abomina. Sabe qual é a 7ª? Versículo 19. Aquele que semeia contenda entre os seus irmãos. Mas isso é mensagem para outro dia. Vamos lá por causa do tempo. Então, o inimigo sabe que trazendo divisão, a divisão traz consequências. Qual foi a consequência que a divisão trouxe para Israel? Morte espiritual. Israel se dividiu. 12 tribos se dividiram. 10 tribos vão formar o reino do norte. 2 tribos, Benjamim e Judá, vão formar o reino do sul. Quando você olha para o reino do norte, irmãos, dos 19 reis que se sentaram naquele trono, desde Jeroboão, filho de Nebate, até o último rei, antes da queda para a Síria, o rei Oséias, ninguém serviu a Deus de fato e verdade ali, até o fim da sua vida. Só teve um que começou direitinho, mas terminou mal, que foi Jeú. A primeira ordem de Jeroboão foi, não precisa mais ir no templo. Ele fez 2 bezerros, botou em Betel. Em Betel, irmão, Betel é a origem, a etimologia do nome Betel significa casa de Deus, irmão, vocês sabem. Olha a afronta do inimigo, ele botou 2 imagens lá e falou, eis o Deus que tirou vocês da terra do Egito. Irmão, não se adorava mais, não se buscava mais ao Senhor. Deus olha do céu aquilo ali e entristece o seu coração. E havia um problema, qual?
Porque o lado espiritual estava morto, mas tinha prosperidade. A prosperidade estava maquiando a realidade. Isso é terrível. Porque Deus está olhando do céu. E quem devia denunciar está corrompido. E quem estava denunciando, ninguém estava dando ouvidos. Aí Deus falou, se ninguém de dentro quer falar, vou trazer um de fora. Deus foi lá em Tecoa, numa fazenda, pegar um cultivador de sicômoro. Amós veio para denunciar, o profeta do prumo. Aí no capítulo 4, um dos mais terríveis da Bíblia Sagrada, Deus vai falar assim, eu vou arrancar de vocês para ver se vocês voltam para mim. Uma sequência de percas. Deus vai dizer assim, tirei a vossa comida, tirei o vosso pão, limpei os vossos dentes, mas vocês não se converteram. Tirei a água, mas vocês não se converteram. Enviei o locusto e o gafanhoto, mas vocês não se converteram. Enviei a peste, mas vocês não se converteram. Fiz vossos filhos caírem diante da espada, mas vocês não se converteram. Esse texto é terrível, irmão. Porque você vê Deus apresentando a misericórdia dele. Mas quem não abraça a misericórdia de Deus é abraçado pela justiça. Porque no versículo 12 de Amós 4, Deus vai falar assim, prepara-te, ó Israel. Irmão, esse versículo não tem conotação escatológica nenhuma, irmão. Tem gente que acha que tirou esse versículo naquela caixinha de promessa, vem afoito para a igreja. Opa, hoje Deus vai se encontrar comigo, irmão. O contexto desse versículo é terrível. Deus está dizendo assim, a minha espada está desembanhada. E eu vou cobrar pecado por pecado dessa nação pecaminosa. Deus está assinando uma sentença, entregaria Israel nas mãos da nação mais terrível que havia na época, o exército da Assíria. Tiago, Deus é tão terrível assim? Não. A gente colhe aquilo que a gente planta. Mas Deus é tão maravilhoso, e aqui entra uma aplicação de duas só que eu quero trazer. Uma aplicação na introdução e uma aplicação no versículo que eu li. A primeira aplicação que eu quero trazer, eu preciso falar isso aqui, porque o meu coração está ardendo. Porque aqui entra a misericórdia de Deus de uma forma tremenda. Por quê? Porque Deus assina a sentença, mas Ele decide dar mais uma oportunidade, pastor. Ele agora do céu vai olhar para a terra e vai gritar um nome: Oséias. E a ordem que Deus vai dar para Oséias é uma ordem que apresenta o amor. Já estaria morto há muito tempo. O amor de Deus é ilógico. Oh, aleluia. A ordem que Deus vai dar para Oséias. Tem uma linha de teólogos que não conseguem acreditar na literalidade de tal ordem. Mas quem viveu e vive a misericórdia de Deus acredita naquilo que o livro do profeta Oséias está nos apresentando. A ordem é: Oséias, vai dentro de um prostíbulo e de lá retira uma mulher para se casar contigo. O livro do profeta Oséias, o aleluia, representa a nossa vida, porque Oséias no texto profético representa o próprio Deus, e Gomer, a prostituta, representa um Israel que estava caído na sujeira, mas Deus não conseguia descartar Israel. Deus não abria a mão de Israel. Aleluia. Eu estou pregando para alguém hoje, nessa noite, que precisa compreender essa verdade. O amor de Deus é tão grande pela tua vida e pela minha vida, que aonde Ele tiver que ir para mudar uma vida, Ele vai. Tem um grupo de Santa Rosa por aí que diz que Deus não vai em qualquer lugar. É mentira, pastor, porque aonde Deus tiver que ir, se tiver que ir no prostíbulo, Ele vai. Se tiver que ir numa cracolândia, Ele vai. Se tiver que ir numa mesa de bar, Ele vai. Que é isso, pregador? E como que com qual autoridade tu fala isso? Primeiro, a autoridade de quem viveu isso. Há 20 anos atrás, eu era alguém caído na criminalidade, e quantas vezes Deus desceu da boca de fumo, e a bala e dizia: morte, na alma dele tu não toca, porque a vida dele é minha. Aleluia. Mas se a autoridade de quem viveu não bastar para você,
Vamos para a autoridade de quem escreveu a Bíblia. Deus estiver aqui em qualquer lugar, Ele vai, te mostro. Salmo 139, versículo 8, o salmista nos ensina dizendo: se eu subir até os céus, ali o Senhor está. Mas se eu descer lá no Sheol, e ali fizer a minha cama, ali também o Senhor está. Eu não sei onde é o Sheol da tua vida. Eu não sei onde o inimigo está dizendo: está sepultado, está morto, já era. Mas de uma coisa eu sei: Deus me trouxe lá do centro da cidade para falar para alguém. Deus hoje está indo no Sheol da tua vida. Deus vai mudar esse quadro hoje. Deus vai restaurar hoje. O que o inimigo disse: quebrei, vai ficar quebrado e eu vou enterrar. Só que a última palavra não vem dele, a última palavra vem do Senhor. Cadê você que crê nisso? Cadê você que crê nisso? Deus está dizendo para alguém aqui: a minha mão está estendida para colocar de pé quem está caído, rapaz. Aleluia. Sabe o que é mais gostoso? Que o livro do profeta Oséias representa a representatividade de um chamado. Isso é muito lindo, porque a forma que a graça se apresenta ali é algo tremendo. Repare que Oséias não chamou Gomer. Deus falou: chama Gomer, porque Gomer não tinha força para vir. Mas é Deus nos ensinando que você pode até não ter força para responder o chamado, mas não tem problema não. Porque aonde você estiver, Deus vai no teu encontro. Oh, aleluia. Se você não consegue vir até Deus, Deus vai até você. Se a tua família não consegue vir até Deus, Deus vai até a tua família, rapaz. Aleluia. Deus é um Deus de oportunidade. Deus é um Deus de oportunidade. E o meu conselho é: abrace as oportunidades de Deus. Porque a pior coisa do que você não ter a oportunidade é você ter tido, não ter aproveitado ela e o pior vir. A dor vai ser muito grande. Israel não abraçou a oportunidade. E a sentença vai ser dada. Pastor, quanto tempo aqui, mais ou menos? Poxa, que deixou forte, pastor. Amém? Amém. Vem comigo aqui, vamos mergulhar nisso aqui. Olha para cá, quero voltar, né? Então tem que perguntar para o chefe, tem que ficar ligado. Amém? Olha para mim, olha para cá. Israel não abraçou a oportunidade. Capítulo 17. A Síria vai invadir, vai destruir o reino do norte. O reino do norte cai para nunca mais se levantar como o reino do norte. Mas havia uma promessa sobre Judá. E Deus ama cumprir aquilo que Ele prometeu. Amém? Se caiu o reino do norte, estava de pé o reino do... de reis como Ezequias. A Bíblia diz que nunca houve alguém que confiasse tanto em Deus, nem antes nem depois, não é isso? 2 Reis capítulo 18, versículo 5 ou 4. Irmão, Ezequias é o camarada que mais confiou no Senhor. Tremendo. Homens como Josafá, que eu vejo o carrancudo do profeta Eliseu falar para 3 reis que estavam vindo até ele lá em 2 Reis 3, falar: só vou... tinha moral no mundo espiritual. E vamos para a gente partir para finalmente. O último rei temente a Deus foi Josias, né? Depois de Josias, esse negócio vai dar ruim no Reino do Sul também, porque os reis que vão suceder Josias, 4 reis, vão levar vai declinar. E é dentro desse cenário que Deus levanta profetas como Jeremias. Você vai ver Jeremias no capítulo 2, no versículo 11, profetizar dizendo: nem nas outras nações se viram o que está acontecendo aqui. Que eles, tendo seus deuses postos que não eram deuses, não os abandonaram, mas vocês abriram mão da minha glória. Versículo 13: cavaram para si cisternas que não retêm água. Ele vai dizer assim: cometeram 2 erros: abandonaram o manancial de água vivas e cavaram cisternas que não retêm água. Aí no capítulo 4, no versículo 6, Deus vai dizer assim: ó, correi para Sião,
colocai uma bandeira, clamai, porque vos envia um vento do norte. A sentença está dada. Agora Deus vai entregar o reino do sul nas mãos do exército da Babilônia. E Deus, para mostrar que não é injusto, capítulo 5, versículo 1, ele vai falar: Jeremias, corre pelas praças da cidade e veja se você acha alguém que clame por justiça, e eu pouparei. Só que Deus faz questão de dizer: vocês mudaram, mas eu continuo o mesmo. Aonde? Jeremias capítulo 18, todo mundo conhece. Jeremias desce a casa, irmão, isso é tremendo. Por quê? Porque se você pega Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos, já vi muita gente tentando achar a localização geográfica. Não tem como, é uma visão espiritual, irmão, não tem base. Mas a casa do oleiro você acha a localização geográfica, isso é tremendo. Porque a casa do oleiro ficava perto da porta do monturo, uma das portas das muralhas dos muros de Jerusalém, que era conhecida como a porta do lixo. Ela aparece em Jeremias 19. Jeremias 18, 19 e 20 está em ordem cronológica, mas o livro do profeta Jeremias é todo um quebra-cabeça. Amém? Então a casa do oleiro ficava perto da porta do monturo. Então era um cenário onde era normal se jogar as coisas fora. Só que Deus faz questão que Jeremias observe uma obra que se quebra na mão do oleiro, só que o oleiro não trabalha conforme o cenário. Se o cenário era de perca, ele não vai jogar fora aquilo que se quebrou na mão dele. O versículo 4 diz: e o oleiro trabalhou conforme a sua vontade. Isso é tremendo. Oh, aleluia. Reconstruir, nos refazer, não importa quantas vezes forem necessárias. Aleluia. Oh, aleluia. Tanto que no versículo 6 ele vai dizer assim, ele diz assim, ó: não poderia eu fazer a mesma coisa com Judá, a mesma coisa que o oleiro fez com barro? Se eu disser contra uma nação que vou arrancar, destruir, derribar, se ela se converter, eu me arrependerei do mal que tentava fazer. Deus é um Deus de oportunidade, rapaz. Ele não muda na sua essência, mas Ele trata com a gente conforme o seu amor. Isso é tremendo. Só que Judá também não quis dar ouvidos. Aí entra o capítulo 19, onde Deus fala assim, ó: pega o melhor vaso da casa do oleiro e vai lá em Tofete. Chega lá, denuncia o que está acontecendo, quebra o vaso. A sentença está assinada. Vamos resumir. Deus vai entregar Judá na mão da Babilônia. Sob o comando de Nabucodonosor, 3 investidas vão ser dadas a partir do ano 606 aproximadamente. Data bíblica é data aproximada, são datas remotas, né? 3 investidas vão ser dadas. A primeira em 606, Nabucodonosor vai cercar, vai levar os jovens para a Babilônia. Daqui a pouco ele volta de novo, ali por volta do ano de 597. Vai deportar mais 10 mil homens. Ezequiel vai nessa leva, né? Ele bota Zedequias ali. Zedequias vai reinar tranquilo, sob submissão dele até um certo tempo. Depois ele intenta uma insurreição, um levante, uma rebeldia. Nabucodonosor vai saber, vai vir, vai destruir tudo, irmão, no ano de 586, algo terrível, irmão. Irmãos, Jerusalém foi destruída. Um cenário horrível. Muita morte. A ponto de Jeremias descrever algumas situações no seu livro Lamentação de Jeremias. Seus filhos para os comerem. O terrível era o cenário de destruição, de perca. Tudo por conta do pecado. Mas em tudo isso eu vejo a misericórdia de Deus. Por quê? Porque antes de fazer, Deus falou o que ia fazer. E o que Ele ia fazer, Deus falou assim, ó: tem um tempo para começar, tem um tempo para terminar. Oh, aleluia. Jeremias capítulo 29. Trago de volta, eu vos trarei de volta para Jerusalém, porque bem sei os pensamentos que tenho sobre... Oh, aleluia. Passados 70 anos, pastor, uma profecia profetizada
há 200 anos antes do momento da volta, pelo profeta Isaías, no capítulo 45, agora vai se cumprir. Isaías já apontava e falava do comandante da coalizão medo-persa, Ciro, aleluia, que viria sobre a Babilônia, juntamente com Dario. A Babilônia caiu, foi derrotada, e todos aqueles que estavam cativos, agora podem voltar para suas nações. Dentre esses cativos está quem? Está Judá. Aleluia. E essa parte é fundamental para você entender o que eu quero aplicar no versículo 1. Pega isso aqui que Deus falou no meu coração. Agora quem está dentro da Babilônia pode voltar para Jerusalém. Quem está dentro da Babilônia pode voltar para Jerusalém, porque a palavra de Deus se cumpriu. Deus levantou Ciro, coisa tremenda. Aleluia. Ciro não só vai liberar, como vai financiar a volta. E aqueles que vão voltar na primeira leva, no ano de 536 a.C., sobre o comando de Zorobabel e Jesua. Isso mexe comigo, porque o livro de Esdras, no capítulo 2, no versículo 64 e 65, dá o número daqueles que estão voltando. Aproximadamente 50 mil estão voltando da Babilônia para Jerusalém. Mas se você pegar um censo da época de quantos judeus existiam no cativeiro, havia aproximadamente quase 500 mil judeus. Repare que só 50 mil estão saindo da Babilônia e indo para Jerusalém. Isso mexeu comigo. Eu falei, Senhor, por quê? Porque a Bíblia menciona 600 mil homens, fora mulheres e crianças. Aproximadamente, alguns acreditam, 2 mil milhões de pessoas estão saindo do Egito para ir para o deserto. Isso mexe comigo, por quê? Quem está saindo do Egito está indo para onde, igreja? Poder? Foi todo mundo. Mas quem está saindo da Babilônia pode ir para Jerusalém. Só foi 50 mil. Por quê? Aí o Espírito Santo falou assim comigo, meu filho, tu esqueceu está indo para reconstruir. Quem está saindo do Egito para o deserto, está indo para construir, está indo para viver novidade. E para viver novidade é só vitória. Vamos tirar água da pedra, vai cair pão do céu, estamos juntos. Construir é bem mais fácil do que reconstruir. Por quê? Porque quando você vai reconstruir algo que um dia existiu, se quebrou. E quando você perdeu, tu sofreu. E quando deixou de existir o que você tinha, tu chorou, tu sangrou, teve depressão, tarja preta, medo. E logo quando você agora tem a chance de reconstruir, o inimigo tenta colocar na tua cabeça, e se der errado de novo, tu vai sofrer muito. E se não der certo, tu vai sangrar de novo. Então ele quer te deixar acomodado. Mas tem 50 mil que não se acomodaram com aquilo que a Babilônia tem para oferecer, porque eles entenderam que aquilo que Jerusalém está preparado é muito maior que tudo aquilo que a Babilônia pode oferecer. Tem 50 mil que estão indo para reconstruir e entenderam, se é para reconstruir, não dá para reconstruir de qualquer maneira. Que é isso, pregador? Quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles vão fazer, Esdras capítulo 3, versículo 3, e colocar o altar sobre a base, e colocaram o altar, aleluia. Eles começaram a reconstrução pelo altar do Senhor. Eles colocaram, pastor, aleluia, o altar sobre a base, que significa, e colocaram o altar no seu devido lugar. Repare que a obra não só que Deus falou assim, meu filho, não é porque começou da forma correta que você vai estar isento de passar por momentos inesperados, de passar por dificuldades. As dificuldades surgiram, meio que eles deram uma desanimada, mas Deus levantou 2 profetas, 16 anos após eles retornarem. Deus levanta Ageu e Zacarias para exortar o povo a voltar a fazer o que Deus estava requerendo. Eles reconstruíram o templo, aleluia. Só que as dificuldades não pararam de surgir, porque aos olhos do inimigo, Jerusalém
Jerusalém é presa fácil. Então os inimigos atacaram de forma constante, de forma que anos. Agora Esdras vai vir com a segunda leva daqueles que estavam no cativeiro. Esdras vai colocar a palavra, vai colocar o ensino de Deus. Porém, o cenário estavam queimados. Alguém está olhando e está dizendo: já era Jerusalém, já era, está fragilizada, está exposta. Só que passado 10 anos da volta de Esdras, Deus agora vai levantar o homem. Oh, aleluia! De Neemias, o filho de Racalias. Sabe o que Deus falou comigo? Meu filho, eu jamais vou deixar quebrada uma obra que começou da forma certa. Fica tranquilo, pode ter dificuldade, pode ter guerra, mas eu vou levantar o Neemias. Oh, aleluia! Porque aquilo que começou pelo altar não vai ficar caído. Céu e calabadarafa súria. Sabe o que Deus mandou dizer, pastor? Tu não caiu aqui de paraquedas. Oh, aleluia, tem trajetória. Pastores, vocês não caíram aqui de paraquedas. Teve dificuldade no meio do caminho? Teve vento, teve levante, teve guerra, teve traição, teve choro. Mas Deus mandou te dizer que aquilo que começou pelo altar não vai ficar quebrado, pastor. Deus vai levantar Neemias. Oh, aleluia! Deus vai levantar Neemias. Aleluia. Posso mergulhar só mais um pouquinho? Isso é gostoso demais? Deus vai levantar o quê, né? Deus vai levantar o quê, né? Vamos lá? Nada muito chato. Só uma pequena exegese. O nome Neemias. Nehemia. A origem do nome hebraico de Neemias é uma junção de duas palavras. É uma junção de quê? De duas? Oh, aleluia. A palavra hebraica Naham, que significa, fala de consolo, fala de refrigério. Oh, aleluia. Mas a palavra, oh, aleluia, oh, glória, a palavra Iá, que é um pronome, oh, aleluia, oh, glória, que é um pronome neutro de Deus, do nome de Deus. É uma forma abreviada do tetagrama, um dos nomes de Deus no hebraico bíblico. Então, quando você junta Nehemia, significa o Deus que consola, aquele que vem com refrigério. Oh, aleluia, oh, glória. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: o cenário pode ser desfavorável, o cenário pode até não ser um cenário confortável, aleluia, mas aquilo que começou debaixo da direção de Deus, por mais que venham as dificuldades, o refrigério de Deus também virá. Cadê você que está recebendo isso aqui? Eu estou pregando para uma geração de Neemias. Oh, aleluia. Eu não sei qual é o cenário que você vive. Talvez o cenário da tua família seja um cenário de guerra, muralhas destruídas, família exposta. Alguém olha e diz: está fragilizada, só que quebrou a cara, porque no meio da tua família tem um Neemias. No meio da tua família Deus levantou você como Neemias, aquele que entra com refrigério, aquele que entra com consolo. Por quê? Porque Neemias é homem de oração. Pastoral, por favor. Como é que esse conforto e esse consolo vem? Através da oração. Neemias é homem de orar. Quando a notícia ruim chegou, ele não se acomodou. O diabo pensou que a guerra ia fazer tu se acomodar. Olha para mim, olha para cá. Não vim de longe para brincar, irmão. Olha para mim, por favor. Olha aqui. O inimigo achou que tu ia ser mais um procrastinado. Tu ia ver os ataques e ia ficar para... Ai, já era. Só que ele quebrou a cara. Deus te levantou para ser um Neemias. Ele estava na zona de conforto. Ó, pastor,
no bem bom. Só que quando o irmão dele, juntamente com aquele grupo, chega para trazer as notícias, Neemias não vai se acomodar na sua zona de conforto. Ele vai tomar uma atitude. Ele vai tomar uma atitude. Ele vai tomar uma atitude. E essa atitude é marcada por fases. Porque Neemias, ele vai jejuar, ele vai lamentar, ele vai jejuar e ele vai orar. Oh, aleluia! As fases da reconstrução. Isso aqui vale por tudo. A obra, o pastor conversou comigo, a igreja tem obra, eu vi, foi falado. Porque, olha isso aqui, o Espírito Santo gritou isso comigo no caminho. Porque toda reconstrução que é gerada no joelho, ela é regada por lágrimas. Oh, aleluia! Toda isso aqui é para tu guardar pro resto da tua vida. Toda reconstrução. E o que tem, pregador? E o que tem é que o salmista no Salmo 51, versículo 17, nos ensina dizendo: um coração contrito e aquebrantado Deus não rejeita. Sabe por que o inimigo não vai parar o crescimento da obra? 1 Coríntios capítulo 3, oh aleluia, Paulo nos ensina dizendo: um é o que é Deus que dá o crescimento. Eu não sei se teu casamento está quebrado, mas se você clamar, oh aleluia, se você se derramar diante do Senhor, oh aleluia, é Deus que vai reconstruir esse casamento, é Deus que vai reconstruir essa família, é Deus que vai reconstruir essa vida espiritual. Tem uma igreja que crê nisso aqui, tem uma igreja que crê nisso aqui. Deus te levantou como Neemias, e através da tua oração, em cenários de desespero, Deus está trazendo conforto. Em cenários de guerra, Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele está trazendo refrigério. Tem uma igreja que crê nisso, tem